Olá pessoal, boa noite. Sou Fabiana Florense da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e estou aqui de volta para a gente dar continuidade à leitura do livro A Cidade do Sol, que faz parte do projeto Momento Leitura. Este projeto ele tem o objetivo de estimular a leitura, assim como também divulgar o acervo das nossas bibliotecas municipais. Inclusive, gostaria de informar vocês que na última live eu falei aqui que as bibliotecas estavam funcionando para empréstimo de livros. Porém, foi lançado um novo decreto agora na prefeitura que devido à situação da Covid-19, também a gente não vai poder estar emprestando os livros. Momentaneamente a gente não vai estar fazendo esse atendimento ao público. Então, é mais uma oportunidade para que vocês não deixem de acompanhar aqui, não deixem de ler junto com a gente, porque se Deus quiser, em breve, essa pandemia aí vai diminuir e a gente vai poder abrir novamente as bibliotecas para vocês poderem ir lá, fazer o momento de vocês de leitura, pegar livro emprestado e tudo mais. E gostaria também de informar vocês que a gente está fazendo o seguinte com esse livro. Ele é um livro bem grande, São um total de mais de 350 páginas, 364 páginas. E a intenção é ler esse livro todo, Nós começamos, a gente vai terminar. Então, como a gente fez? Essa live aqui acaba ficando grande, 1 hora, de 50 minutos a 1 hora. Se vocês não tiverem a oportunidade de acompanhar tudo, o que vocês fazem? A gente está deixando a minutagem aqui na descrição, que significa o quê? A gente está dividindo por capítulos e o minuto que começa aquele capítulo, a gente deixa marcadinho aqui na descrição. Você conseguiu ler o 1, o 2 e o 3, vai começar a partir do 4. Você volta no vídeo que vai ficar gravado aqui, Clica lá no capítulo 4, no minuto que está marcado, e vai começar a partir do capítulo 4. Então, vocês vão sempre acompanhando, vocês podem pegar aí durante a semana, o tempinho que vocês tiverem, e às terças-feiras, às 18 horas, vocês vêm e começam a leitura aqui junto comigo, certo? Para facilitar, porque às vezes acaba ficando extenso, vocês de repente não consigam ficar o tempo inteiro, aí a gente está fazendo essa divisão para facilitar, tá ok? Então, vamos começar aqui hoje a partir do capítulo 10, tá? Vou preparar aqui uma boa leitura pra gente. Capítulo 10. Nos primeiros 2 ou 3 dias, Mariam praticamente não saiu do quarto. Ao amanhecer, era acordada para a oração pelo som do azã, ouvido ao longe, e depois voltava para a cama. Ainda estava ali quando ouvia Rashid se lavando no banheiro e quando ele vinha até o seu quarto para ver se estava tudo bem antes de sair para o trabalho. Da janela, podia vê-lo no quintal, prendendo o almoço na garupa da bicicleta e em seguida empurrando-a pelo quintal até a rua. Ela o via sair pedalando. Via sua silhueta grandalhona de ombros largos desaparecer ao dobrar a esquina. Mariam passava a maior parte do tempo na cama, sentindo-se infeliz e desamparada. Às vezes descia até a cozinha, corria as mãos pelas bancadas grossa e manchada de gordura, pelas cortinas floridas de vinil que tinham cheiro de comida queimada. Olhava as gavetas mal ajambradas, as colheres e facas desemparelhadas, a peneira e as espátulas de madeira lascadas, todos aqueles utensílios que deveriam ser instrumentos de seu novo cotidiano e que vinham lembrá-la da desgraça que tinha se abatido sobre sua vida, fazendo-a sentir-se desenraizada, deslocada, uma intrusa na vida de outra pessoa. Lá na colba, seu apetite era previsível. Aqui, o seu estômago raramente pedia comida. Às vezes, levava um prato com sobras de arroz e uma lasca de pão para a sala de visitas, perto da janela. Dali, podia ver os tetos das casas térreas da rua. Podia ver também os quintais com mulheres lavando roupas e afastando as crianças, galinhas ciscando na terra, pás, enxadas e vacas amarradas às árvores. Lembrava-se com saudades de todas aquelas noites de verão em que Nanã e ela dormiam no telhado da colba, vendo a lua brilhar sobre o Guldamã. Daquelas noites tão quentes que a roupa grudava no corpo como uma folha molhada na vidraça de uma janela.
Também tinha saudades das terras de inverno, quando ficava lendo com o mulá Faizulá, ouvindo o barulhinho do gelo que caía das árvores no telhado da colba e os corvos lá fora nos ramos cobertos de neve. Sozinha naquela casa, Mariam ficava andando sem parar, indo da cozinha à sala, subindo até o seu quarto e descendo novamente. Acabava voltando para o quarto, fazendo suas orações ou sentando na cama, sentindo falta da mãe, enjoada e com saudades de casa. Quando o sol começava a baixar no oeste, a ansiedade de Mariam atingia o auge. Seus dentes batiam só de pensar na noite, na hora em que Rashid finalmente decidisse fazer o que os maridos fazem com suas esposas. Deitava na cama com os nervos em frangalhos, enquanto ele comia sozinho lá embaixo. Rashid sempre parava diante de seu quarto e metia a cabeça pela porta entreaberta. Não é possível que já esteja dormindo. São apenas 7 horas. Está acordada? Responda. Ande, responda. Ande, responda. E continuava insistindo até que, na escuridão, Mariam respondia. Estou. Então, ele escorregava o corpo e se sentava no chão no vão da porta. Da cama, Mariam podia ver a silhueta larga do corpo de Rashid, suas pernas compridas, a fumaça envolvendo o perfil encurvado de seu nariz, a pontinha amarelada do cigarro ficando mais brilhante ou se desvanecendo. Ele lhe contava como tinha sido seu dia. Um par de mocassins feito sob medida para o vice-ministro do exterior, que, segundo Rashid, só comprava sapatos com ele. Uma encomenda de sandálias para um diplomata polonês e sua esposa. Falava também das superstições das pessoas com relação a sapatos. Botá-los em cima da cama significava atrair uma morte na família, ou que haveria uma briga se alguém calçasse primeiro para a esquerda. A menos que a pessoa faça isso sem querer, numa sexta-feira, observou ele. Você sabia que é um mau presságio amarrar um par de sapatos e pendurá-lo num prego? O próprio Rashid não acreditava em nada disso. Em sua opinião, as superstições eram, em grande parte, uma preocupação feminina, e lhe contava ainda as coisas que ouvia pelas ruas, como a história do presidente americano Richard Nixon, que renunciou depois de um escândalo. Mariam, que nunca tinha ouvido falar de Nixon ou do escândalo que provocou a sua renúncia, não fez nenhum comentário. Ficava esperando ansiosa que Rashid acabasse de falar, apagasse o cigarro e fosse embora. Só quando ouvia seus passos pelo corredor, a porta de seu quarto abrir e se fechar, aquela mão de ferro que lhe apertava o estômago se afrouxava. Até que, uma noite, ele apagou o cigarro e, em vez de dar-lhe boa noite, se recostou no umbral da porta. Você nunca vai desfazer isso? Indagou ele, indicando a mala com um gesto de cabeça. Cruzou os braços. Imaginei que precisasse de algum tempo, mas é um absurdo. Já se passou uma semana e... Bem, a partir de amanhã, espero que você comece a se comportar como uma esposa. Fahmid, entendeu? Os dentes de Mariam começaram a bater. Preciso de uma resposta. Entendi. Ótimo, disse ele. Está pensando o quê? Que isso aqui é um hotel? Que eu sou uma espécie de estalajadeiro? Bom, Ai, ai, ai. Lá e lá, uili lá. O que foi que eu disse sobre a história de chorar, hein, Mariam? O que foi que eu disse? No dia seguinte, depois que Rashid saiu para trabalhar, Mariam desfez a mala e pôs as roupas no armário. Tirou um balde de água do poço e, com um pedaço de pano, lavou as janelas de seu quarto e da sala de visitas. Varreu o chão, tirou as teias de aranha dos cantos do teto. Abriu as janelas para arejar a casa. Pôs 3 xícaras de lentilhas de molho numa tigela, achou uma faca e cortou cenouras e 2 batatas, deixando-as também de molho. Procurou por farinha, acabou encontrando no fundo de um dos armários, por trás de uma fileira de potes de temperos imundos, e preparou massa de pão fresca, dobrando as bordas externas, virando-a e pressionando-a novamente.
Depois de polvilhá-la com farinha, envolveu-a num pano úmido, pôs um hijab na cabeça e saiu para ir até o tandor comunitário. Rashid já tinha lhe dito onde ficava, descendo a rua, dobrando à esquerda e logo depois à direita, mas tudo o que Mariam precisou fazer foi acompanhar o bando de mulheres e crianças que também se dirigia para lá. As crianças que viu, seguindo as mães ou correndo à sua frente, usavam camisas mais que remendadas, calças grandes demais ou apertadas e sandálias com as tiras arrebentadas que ficavam dançando para um lado e para o outro. E lá iam elas, girando velhos pneus de bicicleta com uns pedaços de pau. As mães seguiam em grupos de 3 ou 4, algumas usando burcas, outras não. Mariam podia ouvi-las conversando animadamente, às vezes rindo a gargalhadas. De cabeça baixa, a moça entreouvia trechos daquelas conversas que aparentemente giravam todas em torno de histórias de crianças doentes ou de queixas com relação a maridos ingratos e preguiçosos. Como se a comida se preparasse sozinha, Wallah ou Billah, não dá para descansar nem um minuto. E ele diz, juro, é verdade, ele realmente diz. E essas conversas intermináveis com aquele tom queixoso, mas estranhamente animado, ficavam girando e girando em círculo. E assim foi, rua abaixo, dobrando a esquina em fila, até o tandor. Maridos que jogavam, maridos que idolatravam as mães e não gastavam uma rúpia sequer com elas, suas esposas. Mariam ficou se perguntando quantas mulheres tinham que aguentar aquele destino desgraçado, todas elas tendo se casado com homens tão terríveis. Ou será que isso era uma espécie de brincadeira de esposas que ela não conhecia? Um ritual diário como fazer arroz ou preparar massa de pão. Será que aquelas mulheres esperavam que ela logo se juntasse ao grupo? Na fila do forno, Mariam percebeu olhares furtivos e sussurros. Suas mãos começaram a suar. Imaginou que todas sabiam que ela era uma harame, motivo de vergonha para o seu pai e a família dele. Todas sabiam que ela tinha traído a própria mãe e desgraçado a si mesmo. Com a ponta do hijab, secou o suor que porejava acima de seu lábio superior e tentou se acalmar. Por alguns minutos tudo correu bem. De repente, alguém bateu em seu ombro. Mariam se virou e viu uma gorducha de pele clara usando um hijab como ela própria. A outra tinha cabelo preto e crespo cortado curto e um rosto bem-humorado de formato quase perfeitamente redondo. Seus lábios eram muito mais carnudos que os de Mariam, e o inferior pendia um pouco como se puxado pela verruga escura que ficava logo abaixo da linha da boca. A mulher tinha uns grandes olhos esverdeados que fitavam Mariam com um brilho convidativo. É você que acabou de se casar com Rashid Jan, não é? Indagou ela com um largo sorriso. A que ela adierá? Como você é jovem? Mariam Jan, não é mesmo? Meu nome é Fariba. Moro na sua rua, 5 casas adiante da sua, do lado esquerdo. Aquela casa que tem porta verde. Este é meu filho Noor. O menino ao seu lado tinha um rosto tranquilo e feliz e o cabelo crespo como o da mãe. Tinha um tufo de pelos pretos no lóbulo da orelha esquerda e nos olhos um brilho travesso e irrequieto. Ergueu a mão e disse: Salam Kalanja. Noor tem 10 anos. Tenho também um outro menino mais velho, Ahmed, de 13 anos, disse Noor. 13 para 14, emendou Fariba rindo. Meu marido se chama Hakim, prosseguiu ela. É professor aqui em Demazang. Apareça lá em casa um dia desses, podemos tomar uma xícara. Mas, subitamente, como se tivessem tomado coragem, as outras mulheres empurraram Fariba e cercaram Mariam, fazendo um círculo à sua volta com uma rapidez espantosa. Então, você é a esposa jovem de Rashid? O que está achando de Cabul? Já estive em Herat, tem um primo que mora lá. O que você prefere ter primeiro, menino ou menina? Ah, os minaretes. Que beleza, que cidade linda.
Menino é melhor, Marianjan. Eles dão continuidade ao nome da família. Ora, meninos logo se casam e vão-se embora. As meninas ficam e cuidam de nós quando envelhecemos. Ficamos sabendo que você estava para chegar. Tenha gêmeos, um de cada. Assim todo mundo fica feliz. Marian recuou um pouco. Estava ficando sem fôlego. Seus ouvidos zumbiam, seu pulso tinha disparado, seus olhos saltavam para um lado para outro. Recuou novamente, mas não havia para onde fugir. Estava bem no meio da roda. Avistou Fariba de testa franzida e a mulher percebeu que ela estava em apuros. Deixem a menina em paz, exclamou. Afastem-se, deixem ela em paz. Vocês a estão assustando. Marian apertou o pão contra o peito e tentou passar pela multidão ao seu redor. Onde é que você vai, Ranchira? Ela continuou tentando até que, sabe-se lá como, se viu fora daquela roda e saiu correndo rua acima. Só quando chegou a um cruzamento percebeu que estava indo na direção errada. Virou-se então e correu de volta de cabeça baixa. Caiu e arranhou bastante o joelho, mas se levantou e começou a correr, passando como um raio por aquelas mulheres. Ei, o que é que houve? Você está sangrando, Ranchira? Marian virou uma esquina e depois a outra. Achou a rua certa, mas de repente não conseguia lembrar qual daquelas casas era a de Rashid. Correu pela rua, para um lado e para outro, ofegando, quase chorando, e começou a tentar os portões às cegas. Alguns estavam trancados, outros se abriam, revelando quintais desconhecidos, cães que latiam e galinhas assustadas. Pensou que Rashid poderia voltar para casa e encontrá-la ainda desse jeito, procurando, com o joelho sangrando, perdida na própria rua em que morava. E então começou mesmo a chorar. Continuou empurrando os portões a esmo, murmurando orações em pânico com o rosto molhado de lágrimas, até que um deles se abriu e ela viu aliviado o banheiro externo, o poço, o galpão de ferramentas. Bateu o portão às suas costas e passou o ferrolho. Ficou ali, de quatro, perto do muro, com ânsias de vômito. Quando melhorou, foi se arrastando até a parede da casa e se sentou, com as pernas esticadas à sua frente. Nunca na vida tinha se sentido tão sozinha. Naquela noite, Rashid voltou para casa trazendo uma sacola de papel pardo. Marian ficou desapontada, porque ele nem notou que as janelas estavam limpas, o chão varrido e não havia mais teias de aranhas, mas ele pareceu gostar de ver o jantar à sua espera, numa soprá limpinha, estendida no chão da sala. Fiz Daal, disse ela. Ótimo, estou morrendo de fome. Marian despejou um pouco de água de aftawa para ele lavar as mãos. Enquanto Rashid se secava com uma toalha, ela pôs à sua frente uma tigela fumegante de Daal e um prato de arroz branco bem soltinho. Era a primeira refeição que preparava para ele e gostaria de estar em melhores condições enquanto ficou trabalhando na cozinha. Na verdade, ainda estava abalada pelo incidente no tandur e passou o dia inteiro preocupada com a consistência e a cor do Daal, temendo que ele pudesse achar que ela tinha exagerado no gengibre ou que estivesse faltando açafrão. Rashid enfiou a colher naquele Daal dourado. Marian estava meio aflita. E se ele ficasse desapontado ou zangado? E se não gostasse e empurrasse o prato? Cuidado, disse ela mesmo assim. Está quente. Rashid soprou a comida e levou a colher à boca. Está bom, disse ele. Falta um pouco de sal, mas está bom. Na verdade, talvez até mais que bom. Aliviada, Marian ficou parada ali, vendo-o comer. Surpreendeu-se ao sentir uma ponta de orgulho. Tinha feito um bom trabalho. Na verdade, talvez até mais que bom. E não contava que receber um pequeno elogio fosse mexer tanto com ela. O dia, até então desagradável, melhorou um pouquinho. Amanhã é sexta-feira, disse Rashid. O que gostaria que eu lhe mostrasse? Em Cabul?
Não, em Calcutá. Mariam ficou espantada. É brincadeira, acrescentou Rashid. Claro que é em Cabul. Onde mais poderia ser? Prosseguiu ele, estendendo a mão para pegar a sacola de papel. Antes, porém, preciso lhe dizer uma coisa. Meteu a mão na sacola e tirou de lá uma burca azul celeste. Aquela imensa quantidade de pano se espalhou por seus joelhos quando ele ergueu à sua frente. Enrolou então a burca e, fitando Mariam nos olhos, disse: Eu tenho clientes, homens, que trazem a esposa até minha loja. As mulheres vêm descobertas, falam comigo diretamente, olham nos meus olhos sem nenhuma vergonha. Usam maquiagem e saias que deixam seus joelhos à mostra. Às vezes, põem até os pés descalços diante de mim para eu tirar as medidas. É isso mesmo, as mulheres. E os maridos deixam. Ficam só olhando. Não veem problema algum no fato de um estranho tocar os pés descalços de suas esposas. Acham que estão sendo modernos e intelectuais por causa da educação que tiveram, suponho eu. Não percebe que estão manchando sua nanga e seus namores, a sua honra e seu orgulho. Rashid abanou a cabeça e prosseguiu. A maioria deles mora nos bairros ricos de Cabul. Vou levá-la até lá. Você vai ver com seus próprios olhos. Mas por aqui, neste bairro mesmo, também há homens molengas como esses. Tem um professor que mora um pouco mais adiante aqui na rua. Ele se chama Hakim e vejo sua esposa Fariba passar o tempo todo pelas ruas sozinha e usando apenas um lenço na cabeça. Sinceramente, fico constrangido ao ver um homem que perdeu o controle sobre a própria esposa. Olhou então para Mariam com um ar severo. Mas não sou desse tipo de homem, Mariam. Lá de onde venho, basta um olhar errado, uma palavra imprópria para ver derramamento de sangue. Lá de onde venho, o rosto de uma mulher só interessa ao seu marido. Quero que se lembre disso, entendeu? Mariam assentiu. Quando ele lhe entregou a sacola, ela estendeu a mão para apanhá-la. O prazer que tinha acabado de experimentar por ele aprovar sua comida se evaporou. Agora estava se sentindo absolutamente insignificante. A vontade desse homem lhe parecia tão imponente e inabalável quanto as montanhas de Safed Kor que dominavam Guldamã. Rashid lhe entregou a sacola de papel. Damã. Então, estamos entendidos? Disse ele. Agora me dê um pouco mais da aula. Capítulo 11. Mariam nunca tinha usado uma burca antes. Precisou da ajuda de Rashid para vesti-la. A parte acolchoada da cabeça lhe parecia pesada e apertada, e era estranho ver o mundo através de uma tela furadinha. Ficou treinando andar com aquilo pelo quarto, mas pisava na bainha e tropeçava. A perda da visão periférica era aflitiva. Além disso, Mariam achava meio sufocante o tecido grudando em sua boca. Você vai se acostumar, disse Rashid. Com o tempo, aposto que você vai até gostar de usá-la. Pegaram um ônibus até um lugar que Rashid chamava de Parque Char e Chal, onde crianças brincavam nos balanços ou jogavam vôlei com redes esmolambadas e amarradas aos troncos das árvores. Saíram andando por ali, vendo os meninos empinando pipas. Mariam ao lado de Rashid, tropeçando de quando em quando na barra da burca. Na hora do almoço, Rashid a levou para comer numa pequena casa de kebabs, perto de uma mesquita que, segundo ele, se chamava Haji Yagoub. O chão do local era pegajoso e o ar enfumaçado. As paredes tinham um leve cheiro de carne crua e a música que Rashid lhe disse ser logari, estava muito alta. Os cozinheiros eram os garotos magricelas que brandiam espetos numa das mãos e mata-moscas na outra. Mariam, que nunca tinha estado num restaurante, achou esquisito sentar numa sala lotada com tantos estranhos e erguer a burca para levar a comida à boca. Uma pontinha daquela mesma ansiedade do episódio do tandur se insinuou em seu estômago, mas a presença de Rashid lhe dava uma espécie de tranquilidade. Então,
Alguns instantes depois, ela já não se importava tanto com a música, a fumaça e até mesmo as pessoas. E para sua surpresa, percebeu que a burca também era tranquilizadora. Era como uma daquelas janelas espelhadas de um dos lados. Ali dentro era apenas uma observadora, protegida dos olhos inquiridores dos estranhos que não podiam vê-la. Não tinha mais medo de que, com um simples olhar, as pessoas pudessem descobrir os segredos vergonhosos de seu passado. Pelas ruas, Rashid ia apontando diversos prédios com autoridade. Aqui é a Embaixada dos Estados Unidos, ali o Ministério do Exterior. Mostrava os carros e dizia seus nomes e sua origem. Eram Volgas soviéticos, Chevrolets americanos, Opels alemães. Qual deles você prefere? Perguntou. Marian hesitou, acabou apontando para um Volga e Rashid riu. Cabul era muito mais movimentada que o pouco que tinha visto de Herá. Havia menos árvores e menos garis puxadas a cavalo, mas tinha muito mais carros, edifícios mais altos, mais sinais de trânsito e mais ruas pavimentadas. E por toda parte Marian podia ouvir aquele jeito de falar característico da cidade. Querido era Jean, em vez de Jo, irmã era Hamshira, em vez de Hamshiré, e assim por diante. Rashid comprou um sorvete de um vendedor ambulante. Era a primeira vez que Marian tomava sorvete e nunca teria imaginado que o paladar pudesse experimentar tantas surpresas. Devorou o copinho inteiro, saboreando a cobertura de pistache moído e aquele macarrão finíssimo feito de arroz que havia no fundo. Ficou encantada com a textura fascinante, com a doçura aconchegante daquilo tudo. Foram andando até um lugar chamado Coché Morga, Rua das Galinhas. Era um bazar estreito e movimentado, num bairro que, segundo Rashid, era um dos mais ricos de Cabul. Por aqui moram os diplomatas estrangeiros, os ricos homens de negócios, os membros da família real, esse tipo de pessoas. Nada de gente como você e eu. Não estou vendo nenhuma galinha, observou Marian. Uma coisa que você não vai encontrar aqui são galinhas, respondeu Rashid rindo. De ambos os lados, a rua era repleta de lojas e barraquinhas que vendiam gorros de pele de carneiro e chapéus multicoloridos. Numa das lojas, Rashid parou para olhar uma adaga de prata lavrada e numa outra um velho rifle que garantia ao vendedor era uma relíquia da Primeira Guerra contra os britânicos. E eu sou Moshe Dayan, resmungou Rashid. Deu um sorrisinho e Marian teve a impressão de que aquele sorriso era só para ela. Um sorriso privado de casal. Passaram por lojas de tapetes, de artesanato, de doces, de flores e por lojas que vendiam ternos para homens e vestidos para mulheres. Nessas lojas, por trás de cortinas rendadas, Marian viu mocinhas pregando botões e engomando colarinhos. De quando em quando, Rashid cumprimentava algum comerciante que conhecia, às vezes em farsi, às vezes em pashto. Enquanto os homens se apertavam as mãos e se beijavam de ambos os lados do rosto, Marian ficava a uns passos de distância. Rashid não a chamava, não a apresentava a ninguém. A certa altura, pediu a ela que esperasse na porta de uma loja de bordados. Conheço o dono, disse ele. Só vou entrar por um minuto para dizer salam. Marian ficou esperando na calçada apinhada de gente, viu os carros se arrastando pela Rua das Galinhas, zigue-zagueando por entre a horda de ambulantes e de pedestres, buzinando para crianças e burros que não saíam da frente. Viu mercadores com ar entediado dentro de suas minúsculas tendas, fumando ou cuspindo em escarradeiras de latão, com os rostos surgindo às vezes em meio às sombras para vender tecidos e casacos postim de gola de pele aos passantes. Mas eram principalmente as mulheres que atraíam a atenção de Marian. Nessa região de Cabul, elas eram diferentes das que viviam nos bairros mais pobres da cidade, como aquele em que Rashid e ela moravam, onde tantas mulheres andavam inteiramente cobertas. Aqui, todas eram
Como foi mesmo que Rashid disse? Modernas. Isso mesmo, afegãs modernas, casadas com afegãos modernos, que não se importavam que suas esposas andassem em meio a estranhos com o rosto maquiado e a cabeça descoberta. Mariam as viu trotando, desinibidas pela rua, às vezes com um homem, às vezes sozinhas, às vezes com crianças de faces rosadas que usavam sapatos lustrosos e relógios com pulseiras de couro que circulavam de bicicleta com guidões bem altos e os raios das rodas dourados. Bem diferente das crianças de Damascene, que tinham marcas de picadas de mosquito no rosto e giravam velhos pneus de bicicletas com pauzinhos. Todas aquelas mulheres carregavam bolsas e usavam saias esvoaçantes. Mariam viu até mesmo uma delas fumando ao volante de um automóvel. Elas tinham unhas compridas pintadas de rosa ou alaranjados, e os lábios vermelhos como tulipas. Andavam de salto altos e depressa, como se perpetuamente atarefadas com negócios urgentes. Usavam também óculos escuros e, quando passavam ao seu lado, Mariam sentia o cheiro de seu perfume. Imaginou que fossem formadas em universidades, trabalhassem em escritórios de firmas, por trás de suas próprias escrivaninhas, onde datilografavam, fumavam e davam telefonemas importantes para pessoas importantes. Aquelas mulheres a deixaram fascinada. Ao vê-las, tinha mais consciência de sua solidão, de sua aparência sem graça, de sua falta de aspirações, de sua ignorância sobre tantas coisas. Mas lá estava Rashid, batendo em seu ombro e lhe estendendo algo. Tome, disse ele. Era um chale de seda cor de vinho, com contas nas franjas e as pontas bordadas com fio de ouro. Gosta? Mariam ergueu os olhos e Rashid fez algo tocante, piscou ligeiramente e desviou o olhar. Ela se lembrou de Jalil, daquele jeito enfático, jovial que ele tinha de lhe empurrar aquelas joias, o seu entusiasmo irresistível que não deixava margem a qualquer outra reação que não fosse a gratidão submissa. Naná estava certa quanto aos presentes de Jalil. Todos eles eram frios tributos de penitência, gestos nada sinceros, deturpados, cujo objetivo era muito mais aplacar as suas próprias angústias. Já aquele chale era um presente de verdade. É lindo, disse ela. Naquela noite, Rashid apareceu novamente em seu quarto, mas, em vez de ficar fumando na porta, atravessou o aposento e se aproximou de onde ela estava. As molas da cama rangeram quando ele se sentou ao seu lado. Depois de um instante de hesitação, a mão dele pousou em seu pescoço e aqueles dedos grossos pressionaram os ossinhos de sua nuca. O polegar foi descendo e agora deslizava pela cavidade acima dos ombros, pela carne do colo. Mariam estremeceu. A mão dele desceu ainda mais e mais, e suas unhas se prendiam no tecido da blusa da menina. Não posso, murmurou ela com voz rouca, vendo a luz da lua, o seu perfil, os seus ombros e os seus peitos largos, os tufos de cabelo grisalho despontando pela gola desabotoada. Agora, a mão de Rashid estava em seu seio direito, apertando-o por cima da blusa, e ela podia ouvi-lo respirar profundamente pelo nariz. Ele se esgueirou sob as cobertas ao seu lado. Mariam sentiu aquela mão descer até sua barriga e começar a desatar o cordão de sua calça. Suas próprias mãos se fecharam agarrando as cobertas. Rashid deitou-se sobre o seu corpo, se remexeu e se ajeitou, e ela soltou um gemido com os olhos bem apertados, os dentes cerrados. A dor foi repentina e impressionante. Ela arregalou os olhos, inalou por entre os dentes e mordeu a articulação do polegar. Passou o outro braço pelas costas de Rashid e agarrou a camisa dele com toda a força. Rashid enterrou o rosto no travesseiro e Mariam, com os olhos bem abertos, ficou fitando o teto por sobre seu ombro, trêmula, com os lábios contraídos, sentindo o calor daquela respiração acelerada em seu pescoço.
O ar recendia fumo, às cebolas e ao carneiro assado que tinham comido um pouco mais cedo. De vez em quando a orelha dele roçava em seu rosto e pelo toque áspero dava para saber que ele tinha se barbeado. Depois, Rachid saiu de cima dela, ofegante, e ficou ali deitado com o braço apoiado na testa. No escuro, Mariam podia ver os ponteiros azulados de seu relógio. Ficaram assim por alguns instantes, de barriga para cima, sem se olhar. Não precisa ter vergonha, Mariam, disse ele de forma um tanto instintiva. É o que as pessoas casadas fazem. É o que o próprio profeta fazia com suas esposas. Não há vergonha nenhuma nisso. Momentos mais tarde, Rachid afastou as cobertas, levantou-se e saiu do quarto. Mariam ficou ali, com o travesseiro marcado pela presença de sua cabeça, sentindo aquela dor lá embaixo, fitando as estrelas gélidas, o céu e uma nuvem que encobria a lua como um véu de noiva. Capítulo 12. Naquele ano de 1974, o Ramadã caiu no outono. Pela primeira vez na vida, Mariam viu como a chegada da lua crescente podia transformar a cidade inteira, alterando seu ritmo e seu humor. Notou que um silêncio sonolento tomava conta de Cabul. O trânsito ficava mais lento, arrastado, quase parando. As lojas viviam vazias. Os restaurantes apagavam as luzes, fechavam as portas. Não se viam fumantes pelas ruas, nem xícaras de chá fumegando no parapeito das janelas. Na hora do iftar, quando o sol ia se pondo e o canhão era disparado lá da montanha Shir Darvaza, a cidade quebrava o seu jejum e Mariam fazia o mesmo, comendo pão e uma tâmara, experimentando pela primeira vez em seus 15 anos de vida a doçura de participar de uma vivência comunitária. À exceção de uns poucos dias, Rachid não fazia jejum. E quando fazia, voltava para casa de mau humor. A fome o deixava lacônico, irritadiço e impaciente. Certa noite, como Mariam se atrasou um tantinho de nada com o jantar, ele começou a comer pão com rabanete. Mesmo depois que ela pôs o arroz, o cordeiro de curma de quiabo à sua frente, Rachid não tocou na comida. Sem dizer nada, continuou mastigando o pão, as mandíbulas se movendo e a veia da testa inchada e furiosa. Ficou ali, mastigando e olhando para ela, e quando Mariam lhe disse algo, ele a fitou sem vê-la e pôs outro pedaço de pão na boca. Ela ficou aliviada quando o Ramadã chegou ao fim. Na época em que morava lá na Colba, Jalil vinha visitá-las no primeiro dos 3 dias do Eid ul-Fitr, a celebração que se segue ao Ramadã. Usando terno e gravata, ele chegava trazendo presentes de Eid. Uma vez foi um cachecol de lã. Os 3 se sentavam para tomar chá e então Jalil se desculpava, dizendo que tinha de ir embora. Lá vai ele celebrar o Eid com a família de verdade, dizia Nanã assim que ele atravessava o riacho acenando. O mulá Faizulá também vinha vê-las. Trazia para Mariam bombons e biscoitos. Depois que ele saía, Mariam trepava num dos salgueiros com suas guloseimas. Encarapitada num galho bem alto, comia os bombons e ia deixando cair os papéis que se espalhavam ao redor da árvore como florzinhas prateadas. Quando acabavam os chocolates, começava a comer os biscoitos e com um lápis desenhava carinhas nos ovos em que o mulá tinha lhe dado. Mas isso nem lhe dava tanto prazer. Mariam tinha medo do Eid, essa época solene e cheia de hospitalidade, quando as famílias vestiam as suas melhores roupas e se visitavam umas às outras. A menina ficava imaginando o clima de felicidade e animação que devia imperar em Herá, com todas aquelas pessoas alegres trocando presentes e votos de felicidade. Nessas horas, uma profunda tristeza a envolvia e só melhorava quando o Eid já tinha passado. Este ano, pela primeira vez, Mariam viu com seus próprios olhos o Eid que imaginava em criança. Foi passear pelas ruas com Rachid e nunca tinha andado em meio a tanta animação. Sem temer o frio, famílias inteiras invadiram a cidade em seu frenético vai-vem para visitar parentes e amigos.
Na rua onde moravam, Mariam viu Fariba com o filho Nu, que estavam de terno. Fariba, usando uma echarpe branca, andava ao lado de um homem de óculos, franzino e com um ar tímido. Seu filho mais velho também estava com eles estranhamente. Mariam se lembrava de Fariba ter dito, naquela primeira vez que foi até o Tandor, que o nome dele era Ahmed. Era um garoto de olhos fundos e sonhadores e um rosto mais sério, mais solene do que o do irmão menor, um rosto que sugeria maturidade um tanto precoce, ao passo que o do caçula revelava uma persistente criancice. No pescoço, Ahmed levava um pingente brilhante com o nome de Alá. Apesar da burca, Fariba deve tê-la reconhecido andando ali ao lado de Rashid. Com um aceno exclamou: Eid Mubarak! Por trás da burca, Mariam fez um aceno discretíssimo. Quer dizer que conhece essa mulher, a esposa do professor? Perguntou Rashid. Mariam disse que não. É melhor mesmo manter distância. Essa aí é uma fofoqueira de marca maior. E o marido se acha um intelectual, mas não passa de um ratinho. Olha só para ele, não parece um ratinho? Foram para Char e Nau, onde as crianças brincavam usando camisas novas, roupas bordadas e de cores vivas e comparavam os presentes que tinham ganhado. As mulheres carregavam bandejas com doces. Mariam viu lanterninhas festivas penduradas nas vitrines das lojas, ouviu a música que vinha dos alto-falantes. Estranhos lhe diziam Eid Mubarak quando passavam por eles. Naquela noite foram a Xamã e ao lado de Rashid, Mariam viu os fogos de artifício iluminando o céu com clarões verdes, rosa e amarelos. Teve saudades das vezes em que ficou sentada junto com o mulá Faizular, do lado de fora da colba, vendo os fogos que brilhavam ao longe no céu de Herá e aqueles súbitos clarões refletidos nos olhos doces de seu professor, já turvos pela catarata. Acima de tudo, porém, sentiu saudade de Nanã. Adoraria que a mãe estivesse viva para ver isso, para vê-la em meio a tudo isso, para ver, enfim, que a alegria e beleza não são coisas intangíveis, inatingíveis, mesmo para gente como elas. Por ocasião do Eid, receberam visitas. Todas elas de homens amigos de Rashid. Quando chegava alguém, Mariam subia para o seu quarto e fechava a porta. Ficava ali enquanto lá embaixo os homens tomavam chá, fumavam e conversavam. Rashid tinha lhe recomendado que não descessem até as visitas irem embora. Mariam não se importava com isso. Na verdade, ficava até lisonjeada. Para Rashid, o que havia entre eles tinha algo de sagrado. A sua honra, sua namuz, era alguma coisa a ser preservada. Ela se sentia valorizada por aqueles cuidados. Sentia-se valorizada, importante. No terceiro e último dia do Eid, Rashid foi visitar uns amigos. Mariam, que tinha passado a noite inteira enjoada, ferveu água e preparou uma xícara de chá verde polvilhado com cardamomo moído. Na sala começou a arrumar os vestígios das visitas da noite anterior. Xícaras viradas, farelos de sementes de abóboras caídos entre as almofadas, pratos com restos de comida. Como os homens podem ser incrivelmente relaxados, pensava ela, impressionada enquanto tratava de limpar toda aquela bagunça. Não tinha a intenção de ir ao quarto de Rashid, mas no embalo da limpeza subiu as escadas, entrou pelo corredor e chegou à porta daquele quarto. Quando deu por si, estava ali dentro pela primeira vez sentada na cama, sentindo-se uma invasora. Viu as cortinas verdes, pesadas, os pares de sapatos engraxados, todos enfileirados junto à parede, a porta do armário com a tinta cinza descascando e deixando ver a madeira por baixo. Avistou um maço de cigarros na cômoda ao lado da cama. Pôs um cigarro na boca. Diante do pequeno espelho oval pendurado na parede, fingiu fumar, soltando baforadas de ar e fazendo o gesto de bater a cinza.
Depois devolveu o cigarro ao maço. Nunca teria aquela desenvoltura graciosa com que as mulheres de Cabul fumavam. Nela, aqueles gestos pareciam grosseiros e ridículos. Sentindo-se culpada, abriu a gaveta de cima. A primeira coisa que viu foi o revólver. Era uma arma preta com cabo de madeira e cano curto. Marian tomou o cuidado de verificar para que lado ela estava virada antes de pegá-lo. Girou o revólver nas mãos. Era muito mais pesado do que parecia. Sentiu a maciez da madeira e o frio do metal. Ficava aflita por saber que Rashid possuía algo cuja única função é matar outra pessoa. Mas, com certeza, ele tinha aquela arma por uma questão de segurança, para a própria segurança dela. Debaixo do revólver havia várias revistas com as pontas amassadas. Marian abriu uma delas e tomou o maior susto. Chegou a abrir a boca involuntariamente. Em cada página havia mulheres lindas, sem camisa, sem calças, sem meias, sem calcinha. Não usavam absolutamente nada. Estavam deitadas em camas, entre lençóis revirados e olhavam para Marian com os olhos semicerrados. Na maioria das fotos, as mulheres tinham as pernas abertas e dava para ver perfeitamente o local escuro ali no meio. Em algumas, elas estavam prostradas. Que Deus perdoe essa associação como insudija para a oração. E olhavam para trás com um ar de satisfação entediada. Marian logo tratou de botar a revista no lugar de onde a tirara. Estava atordoada. Quem seriam aquelas mulheres? Como se deixavam fotografar daquele jeito? Sentia um estômago embrulhado. Então era isso que ele fazia nas noites em que não vinha ao seu quarto? Será que o tinha desapontado a este respeito? E toda aquela história de honra e propriedade? As suas críticas às freguesas, que afinal de contas estavam apenas lhe mostrando os pés para ele tomar suas medidas? O rosto de uma mulher só interessa ao seu marido. Não foi isso que ele disse? Com certeza as mulheres da revista têm maridos. Alguma delas, pelo menos. Ou no mínimo têm irmãos. Sendo assim, por que Rashid insistia para que ela se cobrisse quando não via nada demais em ficar olhando para as partes íntimas de esposas e irmãs dos outros? Marian sentou na cama, constrangida e confusa. Escondeu o rosto entre as mãos, fechou os olhos e ficou respirando até se sentir mais calma. Lentamente foi surgindo uma explicação. Afinal, Rashid era um homem que vivia sozinho antes de sua vinda para aquela casa. Suas necessidades eram diferentes. Para ela, todos aqueles meses de vida conjugal ainda eram um exercício para tolerar a dor. Já o apetite dele era voraz, às vezes beirando até a violência. O jeito como ele a imobilizava, como apertava com força os seus seios, como movia furiosamente os quadris. Rashid era um homem, e ficou anos sem uma mulher. Será que podia culpá-lo por ser exatamente como Deus o criou? Marian sabia que nunca poderia conversar com ele a esse respeito. Era impossível tocar naquele assunto. Mas seria imperdoável? Bastava pensar no outro homem de sua vida. Jalil, marido de 3 mulheres e pai de 9 filhos, teve relações com Nanã fora dos laços do casamento. O que era pior, a revista de Rashid ou o que Jalil tinha feito? E que direito tinha afinal de julgar os outros? Logo ela, uma aldeã, uma harame? Abriu então a última gaveta da cômoda. Foi lá que encontrou uma foto do garoto Yunus. Era um retrato em preto e branco. Ele parecia ter uns 4 ou 5 anos. Estava usando uma camisa listrada e uma gravata borboleta. Era um menininho bem bonito, com um nariz fino, cabelo castanho escuro, olhos ligeiramente fundos. Parecia distraído, como se algo tivesse chamado a sua atenção bem na hora em que a foto foi tirada. Debaixo deste retrato havia um outro,
também em preto e branco e ligeiramente menos nítido. Era uma mulher sentada e por trás dela um Rashid bem mais magro e mais jovem, de cabelo preto. A mulher era bonita, talvez não tanto quanto aquelas da revista, mas bonita. De certo, mais bonita que ela, Marianne. Tinha um queixo longo e delicado e cabelo preto repartido no meio. As maçãs do rosto eram proeminentes e a testa delicada. Marianne pensou no próprio rosto, com aqueles lábios estreitos e o queixo comprido, e sentiu uma pontinha de ciúme. Ficou um bom tempo olhando para aquela foto. Havia algo vagamente perturbador na foto, na forma como Rashid parecia se agigantar com relação à esposa, com as mãos pousadas nos ombros dela e um sorriso satisfeito, apenas esboçado, em contraste com aquele rosto sombrio que não sorria. E a forma como o corpo da mulher se inclinava discretamente para a frente, como se ela estivesse tentando se livrar daquelas mãos. Marianne botou tudo de volta no lugar. Mais tarde, quando lavava a roupa, lamentou ter entrado assim no quarto de Rashid. Para que, afinal? O que descobriu de tão substancial a seu respeito? Que ele tinha um revólver, que era um homem com necessidade de homem, e não deveria ter ficado olhando a foto dele com a mulher por tanto tempo. Seus olhos atribuíram sentido ao que era apenas uma postura aleatória aprendida no momento determinado. O que sentia agora, com o varal pendendo pesado à sua frente, era apenas pena de Rashid. Ele também teve uma vida difícil. Uma vida marcada por perdas e tristes reviravoltas do destino. Pensou no filho dele, Yunus, que um dia fez bonecos de neve neste mesmo quintal, cujos pés percorreram esta mesma escada. O lago roubou de Rashid, engolindo-o como a baleia engoliu aquele profeta do Corão, que tinha o mesmo nome do menino. Marianne se entristeceu profundamente. Só de imaginar a dor e o desespero de Rashid, andando para lá e para cá na beira do lago, implorando-lhe que lhe devolvesse seu filho à terra firme. E pela primeira vez se sentiu ligada ao marido. Disse consigo mesma que, afinal de contas, eles seriam ótimos companheiros. Capítulo 13. No ônibus, voltando do médico, a coisa mais estranha do mundo estava acontecendo com Marianne. Para onde quer que se virasse, via cores brilhantes. Nos monótonos prédios de concreto, nas lojinhas sem porta e de telhado de zinco, na água lamacenta que corria pela sarjeta. Era como se um arco-íris tivesse penetrado em seus olhos. Rashid ia tamborilando com a mão enluvada, cantarolando uma canção. Cada vez que o ônibus passava num buraco e dava um solavanco, a mão dele se apressava em proteger a barriga de Marianne. "O que você acha de Zalmai?" perguntou ele. "É um bom nome, Patum." "E se for menina?" indagou Marianne. "Acho que vai ser menino." "Isso mesmo, um menino." Um murmúrio percorreu o veículo. Alguns passageiros apontavam alguma coisa e outros se inclinavam tentando ver. "Olhe!" exclamou Rashid, dando umas pancadinhas na vidraça. Estava sorrindo. "Lá, está vendo?" Na rua, Marianne viu gente parando onde quer que estivesse. Nos sinais surgiam rostos das janelas dos carros voltados para aquela maciez que caía. O que a primeira neve da estação tinha de tão especial, pensou Marianne? O que a tornava tão fascinante? Seria a possibilidade de ver algo ainda puro, ainda intocado? Capturar a graça efêmera de uma nova estação, um adorável começo, antes que tudo aquilo fosse pisoteado e estragado? "Se for uma menina," disse Rashid, "sei que não é, mas se por acaso for, você pode escolher o nome que quiser." No dia seguinte, Marianne acordou com um ruído de serra e martelo. Embrulhou-se num chale e foi até o quintal branco de neve. A forte nevasca da noite anterior tinha parado. Agora eram apenas uns flocos ligeiros que rodopiavam e lhe batiam no rosto. O ar parado cheirava a carvão em brasa.
Kabul estava estranhamente silenciosa, envolta em branco, com uma ou outra espiral de fumaça despontando aqui e ali. Foi encontrar Rashid no galpão, martelando uns pregos numa tábua. Quando ele a viu, tirou um prego do canto da boca. Era para ser surpresa. Ele vai precisar de um berço. Era para você ver só depois de pronto. Marianne adoraria que ele não depositasse assim todas as suas esperanças no nascimento de um menino. Por mais feliz que estivesse com a gravidez, a expectativa de Rashid acabava sendo um peso para ela. Na véspera, ele tinha voltado da rua com um casaco de menino, todo de camurça, forrado de pele de carneiro, com as mangas bordadas com linha de seda finíssima em tons de vermelho e amarelo. Rashid ergueu uma tábua comprida e estreita. Começou a serrá-la ao meio e comentou que ficava preocupado com as escadas. Vamos ter de tomar uma providência quando ele tiver idade para subir. O forno também era um perigo. As facas e os garfos teriam de ser guardados em um lugar fora de seu alcance. Não dá para descuidar de nada. Os meninos não param, disse ele. Ao ouvir isso, Marianne se embrulhou ainda mais no chale, protegendo-se do frio. No dia seguinte, Rashid lhe disse que queria convidar uns amigos para um jantar de comemoração. Marianne passou a manhã toda lavando lentilhas e deixando o arroz de molho. Cortou berinjelas para fazer um borani, cozinhou alho poró e moeu carne para o al-shak. Varreu o chão, espanou as cortinas, abriu bem a casa para arejá-la, embora estivesse nevando outra vez. Arrumou os colchonetes e as almofadas junto às paredes da sala, pôs potinhos com amêndoas tostadas e confeitadas em cima da mesa. No início da noite, antes que o primeiro dos homens chegasse, já estava em seu quarto. Quando se deitou, as exclamações, os risos, as vozes animadas começavam a se multiplicar lá embaixo. Não podia se impedir de ficar passando a mão pela barriga. Ficava pensando naquele ser que estava crescendo ali dentro e a felicidade a envolvia como uma lufada de vento entrando por uma porta escancarada. Seus olhos se encheram de água. Lembrou daquela viagem de ônibus com Rashid, dos 650 quilômetros que separavam Herá a oeste, perto da fronteira com o Irã, e Cabul a leste. Passaram por cidades grandes e pequenas e por todo um emaranhado de aldeias que iam surgindo uma atrás da outra. Tinham subido montanhas e atravessado desertos áridos de província em província. E agora lá estava ela, no alto daquelas colinas secas e pedregosas, em sua casa, com seu marido e se encaminhando para uma realidade mais que desejada, a maternidade. Como era bom pensar nesse bebê, no seu bebê, num bebê deles dois. Que maravilha saber que o seu amor por ele já era muito maior que qualquer sentimento que houvesse experimentado. Saber que nunca mais precisaria ficar brincando com pedrinhas. Lá embaixo alguém estava tocando harmônio. Depois veio o som da tábua acompanhando. Alguém pigarreou. E logo a seguir estavam todos assobiando, batendo palmas e cantando. Marianne acariciou a barriga. Não muito maior que uma unha, como disse o médico. Vou ser mãe, pensou ela. Vou ser mãe, disse ela em voz alta, e começou a rir sozinha, repetindo aquela frase, saboreando aquelas palavras. Quando pensava no bebê, seu coração crescia no peito. Crescia e crescia até que todas as tristezas, as dores, a solidão e o sentimento de inferioridade que haviam povoado a sua vida desapareciam por completo. Foi para isso que Deus a trouxe até aqui, fazendo-a atravessar um país de um lado a outro. Agora sabia disso. Lembrou-se de um versículo do Corão que o mulá Faizullah tinha lhe ensinado. A Alá pertencem o leste e o oeste, e para onde quer que vos volteis, lá encontrareis a face de Alá. Ajoelhou-se no tapete de orações e fez suas namás. Quando terminou, escondeu o rosto com as mãos e pediu a Deus que não deixasse toda essa felicidade lhe escapar. Foi Rashid quem teve a ideia de ir ao hammam. Marianne nunca tinha estado numa casa de banho turco,
mas ele lhe disse que não havia nada melhor que sair dali e, ao receber a primeira lufada de ar frio, sentir o calor brotando na própria pele. No ramão das mulheres, vultos circulavam em meio ao vapor à sua volta e Marian avistava um quadril aqui, o contorno de um ombro ali. Os gritinhos das mais jovens, os grunhidos das mais velhas e o barulhinho da água ecoavam por aquelas paredes, enquanto costas eram esfregadas e cabelos ensaboados. Marian foi se sentar num canto sozinha, passando pedra-pomes nos calcanhares, protegidas daqueles vultos que circulavam por cortina de vapor. De repente, o sangue, e ela começou a gritar. Depois foram passos, o ruído de pés nas pedras molhadas do chão, rostos que fitavam através do vapor, línguas estalando. Mais tarde, naquela noite, quando já estava na cama, Fariba disse ao marido que, quando ouviu o grito e correu até lá, viu a esposa de Rashid toda encolhida num canto, abraçando os joelhos e com uma poça de sangue aos seus pés. Dava para ouvir os dentes da pobre menina batendo Hakim, de tanto que ela tremia. Quando Marian a viu, disse ainda a Fariba, perguntou-lhe em tom de súplica. É normal, não é? Não é? Isso não é normal? Mais uma vez no ônibus com Rashid, mais uma vez estava nevando e nevando forte. A neve ia cobrindo calçadas, telhados, se acumulando nos galhos espetados das árvores. Marian viu comerciantes tirando a neve da porta das lojas. Um grupo de meninos que corria atrás de um cachorro preto acenou animadamente para o ônibus quando este passou. Olhou então para Rashid. Ele estava de olhos fechados e não cantarolava. Marian recostou a cabeça e também fechou os olhos. Queria tirar as meias geladas, o suéter molhado que pinicava sua pele. Queria saltar desse ônibus. Quando chegaram em casa, ela se deitou no sofá e Rashid a cobriu com uma manta. Mas havia algo de rígido naquele gesto, como se fosse apenas uma obrigação. Isso é lá a resposta que se dê? Exclamou ele mais uma vez. Um mulá sim diria isso. Se eu estou pagando uma consulta, quero uma resposta melhor do que é a vontade de Deus. Marian encolheu as pernas debaixo da manta e disse que precisava descansar. A vontade de Deus, resmungou ele, e passou o dia inteiro no quarto, fumando. Marian ficou ali deitada no sofá, com as mãos entre os joelhos, olhando a neve que girava e rodopiava do outro lado da vidraça. Lembrou que Nanã tinha dito certa vez que cada floco de neve era o suspiro de uma mulher sofrida em algum canto do mundo. Todos esses suspiros subiam ao céu, formavam nuvens e então se partiam em 1000 pedacinhos que caíam em silêncio sobre as pessoas aqui embaixo. Para lembrar como sofrem mulheres como nós, disse ela. Como aguentamos caladas tudo que nos acontece. Capítulo 14. A dor continuava a surpreender Marian. Bastava ela pensar no berço inacabado ali no galpão do jardim ou no casaco de camurça guardado no armário de Rashid. Com isso, o bebê ganhava vida e ela podia ouvi-lo resmungar com fome, podia ouvir seus murmúrios e seus balbucios. Sentia a criança farejando os seus seios. Aquela dor a invadia, a dominava, revirava todo o seu ser. Marian estava estarrecida. Como podia sentir tanta saudade de alguém que jamais tinha chegado a ver? Depois vieram dias em que a tristeza não lhe parecia tão insuportável. Dia em que a simples ideia de retomar o ritmo de vida anterior não parecia tão desalentadora. Então, ela não precisava de tanto esforço para se levantar da cama, fazer suas orações, lavar as coisas, preparar as refeições de Rashid. Marian estava com medo de sair. De repente, tinha inveja das mulheres da vizinhança com aquela profusão de filhos. Algumas delas, com 7 ou 8, não percebiam a sorte que tinham, como eram abençoadas por aquelas crianças terem florescido em seu útero, sobrevivido para se remexer em seus braços, mamar em seus seios.
filhos que não tinham se esvaído como a água ensaboada e os fluidos dos corpos de estranhos descendo pelo ralo de uma casa de banhos. Mariam ficava indignada quando ouvia aquelas mulheres se queixando porque os filhos não se comportavam ou as filhas eram preguiçosas. Uma voz em sua cabeça tentava consolá-la com palavras bem intencionadas, mas inúteis. Você vai ter outros filhos, inshallah. Ainda é jovem. Com certeza terá muitas outras oportunidades. Mas a dor de Mariam não era vaga e indeterminada. Estava sofrendo por aquele bebê, aquela criança em particular que por algum tempo a tinha feito tão feliz. Às vezes achava que o bebê tinha sido uma bênção que ela não merecia e que estava sendo punida pelo que tinha feito a Naná, pois não era exatamente como se ela mesma tivesse posto a corda no pescoço da mãe. Filhas ingratas não merecem ser mães, e o castigo era justo. De quando em quando sonhava que o djin de Naná vinha ao seu quarto à noite, se arrastando para abrir sua barriga com as garras e roubar o seu bebê. Nesses sonhos, Naná ria muito, deliciada com aquela vingança. Outros dias, Mariam ficava torturada pela raiva. Tudo aquilo era culpa de Rashid, com suas comemorações prematuras, com aquela certeza infuldada de que seria um menino, chegando até a escolher o nome do bebê, menosprezando os desígnios de Deus. A ida à casa de banhos também foi culpa dele. Alguma coisa naquele lugar, o vapor, a água suja, o sabão, alguma coisa ali provocou aquilo. Não era Rashid. A culpa era toda dela. Teve raiva de si mesma por dormir na posição errada, comer coisas condimentadas demais, não comer bastantes frutas, tomar muito chá. A culpa era de Deus, por zombar dela daquele jeito, por não lhe conceder o que concedia a tantas outras mulheres, por acenar para ela de forma tão sedutora com a coisa que deixaria mais feliz e depois voltar atrás. Mas de nada adiantava tudo aquilo, todas essas acusações, toda essa procura por culpados. Ter esses pensamentos era até kofr, um verdadeiro sacrilégio. Alá não é malvado, não é um Deus mesquinho. As palavras do Mullah Faisullah ressoavam em sua cabeça. Bendito seja aquele em cujas mãos está o remo e que tem o poder sobre tudo, que criou a vida e a morte para testar-vos e saber quem de vós age melhor. Dilacerada pela culpa, Mariam se ajoelhava e rezava, pedindo perdão por esses seus pensamentos. Rashid tinha mudado desde aquele dia na casa de banhos. À noite, quando voltava para casa, praticamente não falava. Jantava, fumava, ia para a cama. Às vezes aparecia no meio da noite para fazer sexo. Tudo acontecia rapidamente e nos últimos tempos de forma brutal. Andava emburrado, achava defeitos na comida, queixava-se da bagunça no quintal e reclamava da mínima sujeira da casa. Ocasionalmente levava para passear às sextas-feiras como fazia antes, mas ia andando depressa e sempre alguns passos à sua frente, sem conversar, parecendo ignorar Mariam, que tinha quase que correr para acompanhá-lo. Não ria mais com tanta facilidade durante esses passeios. Não lhe comprava mais doces nem presentes. Não parava para lhe dizer os nomes dos lugares como antes. E as perguntas que ela fazia pareciam irritá-lo. Certa noite estavam os dois sentados na sala ouvindo rádio. O inverno estava terminando. Os ventos fortes que atiravam a neve no rosto e faziam os olhos ficarem marejados já tinham se abrandado. Os flocos de neve começavam a derreter nos galhos dos grandes choupos e em poucas semanas seriam substituídos por brotinhos miúdos de um verde pálido. Com um ar ausente, Rashid acompanhava com o pé o ritmo da tabla numa canção Rami-Heng, com os olhos semicerrados por causa da fumaça do cigarro. — Você está zangado comigo? Perguntou Mariam. Rashid não respondeu. A canção terminou e começou o noticiário. Uma voz feminina anunciou que o presidente Daoud Khan tinha mandado mais um grupo de assessores soviéticos de volta a Moscou, o que sem dúvida alguma desagradaria o Kremlin.
Estou preocupada achando que você está zangado comigo. Rashid suspirou. Está? Ele a fitou. Por que estaria? Indagou. Não sei, mas desde que o bebê... Acho que sou esse tipo de homem? Mesmo depois de tudo que fiz por você? Não, claro que não. Então pare de me aborrecer. Desculpe. Bebax. Rashid, me desculpe. Ele apagou o cigarro e acendeu outro. Aumentou o volume do rádio. Andei pensando, disse Marianne, erguendo a voz para se fazer ouvir a despeito da música. Rashid suspirou novamente, desta feita mais irritado, e baixou o volume do rádio. O que foi agora? Perguntou, esfregando a testa com um ar desanimado. Andei pensando que talvez devêssemos fazer um enterro. Para o bebê, é claro. Só nós dois, algumas orações e pronto. Marianne vinha pensando nisso há algum tempo. Não queria esquecer aquele bebê. Não parecia correto deixar passar assim em branco essa perda. Para quê? Isso é besteira. Acho que me sentiria melhor. Pois então faça isso, retrucou ele com rispidez. Já enterrei um filho, não vou enterrar outro. Agora, se não se importa, estou tentando ouvir rádio. Aumentou o volume novamente, recostou a cabeça no sofá e fechou os olhos. Numa manhã ensolarada, nessa mesma semana, Marianne escolheu um lugar no quintal e cavou um buraco. Em nome de Alá e com Alá, e em nome do mensageiro de Alá, sobre quem recaem as bênçãos e a paz de Alá, disse ela bem baixinho, enquanto a pá ia escavando a terra. Pôs ali dentro o casaco de camurça que Rashid tinha comprado para o bebê e cobriu o buraco com a terra. Tu inseres a noite no dia e inseres o dia na noite. Extrai o vivo do morto e o morto do vivo, e agracias imensuravelmente a quem te apraz. Assentou a terra com o dorso da pá, agachou-se ali ao lado e fechou os olhos. Vela por mim, Alá, e dá-me forças. Capítulo 15. No dia 17 de abril de 1978, ano em que Marianne fazia 19 anos, um homem chamado Mir Akbar Kiber foi encontrado morto. 2 dias depois, houve uma grande manifestação em Cabul. As ruas do bairro estavam cheias de gente comentando o assunto. Pela janela, Marianne viu os vizinhos circulando para lá e para cá, conversando animadamente com um radinho de pilha colado ao ouvido. Viu Fariba recostada no muro de sua casa, conversando com uma mulher que havia se mudado recentemente para Demazeng. Fariba sorria e com as mãos segurava a barriga proeminente de grávida. A outra mulher, de cujo nome Marianne não se lembrava, parecia mais velha e tinha o cabelo pintado de um estranho tom arroxeado. Estava segurando um menino pela mão. Marianne sabia que ele se chamava Tariq, pois já tinha ouvido a tal mulher chamá-lo por esse nome. Marianne e Rashid não se juntaram aos vizinhos. Ouviram pelo rádio que cerca de 10.000 pessoas tinham ido para as ruas e percorriam um distrito governamental da capital para cima e para baixo. Rashid lhe disse que Mir Akbar Kiber era um comunista de destaque e que seus correligionários culpavam o governo de Daoud Khan por seu assassinato. Mas falou isso sem sequer olhar para ela. Aliás, ele não fazia mais isso ultimamente e Marianne até ficava na dúvida se seu marido estava mesmo falando com ela. O que é um comunista? Perguntou. Rashid ergueu as sobrancelhas com um grunhido. Não sabe o que é um comunista? Uma coisa tão simples, qualquer um sabe o que é isso. Você não. Ora, não sei porque estou tão espantado, disse ele. Depois cruzou os pés em cima da mesa e resmungou que era alguém que acreditava no Karl-marxismo. E quem é Karl-marxismo? Rashid suspirou. No rádio, uma voz feminina estava dizendo que Tarak, líder do Ramo Kalá, do PDPA, o Partido Comunista Afegão, estava nas ruas incitando os manifestantes com discursos inflamados. O que eu queria saber é, o que eles pretendem?
indagou Marian. Esses tais de comunistas querem o quê? Acreditam em quê? Rachid deu um risinho e balançou a cabeça, mas Marian julgou ter visto hesitação no jeito como ele cruzou os braços e desviou os olhos. Você não sabe nada, não é mesmo? É feito uma criança. O seu cérebro é vazio. Não há nenhuma informação aí dentro, disse ele. Mas eu pergunto por quê. Chopko, cale essa boca. Ela obedeceu. Não era nada fácil aguentar aquele jeito de falar, aquele tom de deboche, aqueles insultos. Aceitar que o marido passasse ao seu lado como se ela fosse apenas o gato da casa. Depois de 4 anos de casamento, porém, Marian compreendia claramente tudo o que uma mulher tem de suportar quando está assustada. E ela estava. Vivia com medo das mudanças de humor de Rachid, de seu temperamento inconstante, de sua insistência em transformar a conversa mais banal em discussões ocasionalmente resolvidas com socos, tapas e pontapés, e que às vezes mereciam um arremedo de desculpas, mas outras vezes nem isso. Nos 4 anos que se passaram desde aquele dia na casa de banhos, houve 6 momentos em que a esperança surgiu, para depois ir por água abaixo. A cada perda, cada derrocada, cada ida ao consultório médico era ainda mais arrasadora que a anterior. A cada desapontamento, Rachid foi ficando mais distante e ressentido. Agora, nada que ela pudesse fazer o agradava. Marian limpava a casa, cuidava para que nunca lhe faltassem camisas limpas, preparava os seus pratos favoritos. Certa feita, teve a infeliz ideia de comprar maquiagem e usar para ele. Mas quando Rachid chegou do trabalho e a viu daquele jeito, demonstrou tamanha repugnância que ela correu para o banheiro e lavou o rosto com lágrimas de vergonha se misturando à água, ao sabão, ao rouge e ao rímel. Atualmente, Marian ficava apavorada só de ouvi-lo chegando à noite. O ruído da chave, o rangido da porta eram sons que faziam seu coração disparar. Da cama, ouviu o barulho de seus passos, o deslizar abafado de seus pés descalços depois que ele tinha tirado os sapatos. Só pelos sons ela acompanhava seus movimentos. Os pés da cadeira arrastando no chão, o gemido do assento de palhinha quando ele se sentava, o tilintar da colher no prato, o farfalhar das páginas do jornal, o gorgolejo da água. E com o coração aos pulos, ela se perguntava qual seria a desculpa dessa noite para agredi-lo. Sempre havia algo, algum detalhe insignificante que o irritava, qualquer coisa que ela fazia e que o desagradava, por mais que ela se submetesse aos seus desejos e às suas solicitações. Marian não pôde lhe devolver o seu filho. Quanto a este aspecto fundamental, ela tinha falhado, e falhado por 7 vezes. Agora não passava de um fardo para o marido. Podia ver isso no jeito como ele a olhava, quando se dignava fazer. Era um fardo para ele. O que vai acontecer agora? Perguntou ela. Rachid a olhou de esguelho. Fez um ruído indefinido entre suspiro e o grunhido, tirou as pernas de cima da mesa e desligou o rádio. Subiu para o quarto e fechou a porta. No dia 27, a pergunta de Marian foi respondida pelos sons de estampidos e de estrondos bruscos e intensos. Descendo correndo, descalço até a sala de estar, e viu Rachid diante da janela de camiseta, todo despenteado, com as mãos apoiadas na vidraça. Marian se aproximou da janela e se pôs ao seu lado. No céu, os aviões militares passavam a toda, dirigindo-se para o norte e para o leste. Aquele ruído ensurdecedor feria os seus ouvidos. Ao longe ressoavam mais estrondos e erguiam-se súbitos rolos de fumaça. — O que está acontecendo, Rachid? Perguntou ela. — O que é isso? — Só Deus sabe, murmurou ele. Tentou ligar o rádio, mas só se ouviu o chiado da estática. — O que vamos fazer? — Esperar, respondeu ele impacientemente. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Rachid continuava tentando sintonizar o rádio, Marian estava preparando arroz com espinafre na cozinha. Lembrava de uma época em que gostava de cozinhar para o marido,
aguardando na maior expectativa a hora das refeições. Agora, aquilo era apenas uma tarefa que a deixava ansiosíssima. Se curmas estavam sempre salgados demais ou insossos demais para o gosto de Rashid. O arroz muito gorduroso ou muito seco. O pão mole demais ou tostado demais. Essa mania que ele tinha de achar defeito em tudo a deixava paralisada na cozinha, inteiramente insegura. Quando Mariam veio lhe trazer seu prato, estava tocando o hino nacional no rádio. Fiz sabe-se, disse ela. Deixe o prato aí e fique quieta. Quando a música acabou, ouviu-se uma voz masculina que se apresentou como Abdul Kader, coronel da Força Aérea. Segundo o coronel, a 4ª Divisão blindada havia se rebelado, tomando o aeroporto e as principais conexões com a capital. A Rádio Cabul, a sede dos Ministérios da Comunicação, do Interior e das Relações Exteriores, também haviam sido capturados. Cabul estava agora nas mãos do povo, declarou ele orgulhoso. MIs das forças rebeldes tinham atacado o Palácio Presidencial. O local havia sido cercado pelos tanques e ainda se travava uma batalha feroz por lá. As forças leais a Daou já estavam praticamente derrotadas, acrescentou Abdul Kader num tom tranquilizador. Dias depois, quando os comunistas começaram a executar sumariamente todos os que tinham qualquer relação com o regime Daoud Khan, quando começaram a circular pela cidade boatos que mencionavam olhos arrancados e órgãos genitais eletrocutados na prisão de Paul Sharkey, Mariam ouviu falar do massacre ocorrido no palácio. Daoud Khan estava morto. Antes, porém, os rebeldes comunistas haviam matado cerca de 20 membros de sua família, inclusive mulheres e crianças. Dizia-se que ele tinha tirado a própria vida ou que tinha levado um tiro na cabeça no auge do confronto. Dizia-se também que ele tinha sido deixado para o fim e obrigado a assistir ao massacre de sua família antes de ser fuzilado. Rashid aumentou o volume do rádio e aproximou-o do ouvido. Foi criado um conselho revolucionário das Forças Armadas e nossa Vatan será conhecido como República Democrática do Afeganistão, declarou Abdul Kader. A era da aristocracia, do nepotismo e das desigualdades está encerrada, meus caros Hamvatans. Pusemos fim a décadas de tirania. O poder, até agora nas mãos das massas e daqueles que amam a liberdade. Tem início um novo tempo de glória na história de nosso país. Nasceu um novo Afeganistão. Podem estar certos de que não há o que temer, meus compatriotas afegãos. O novo regime manterá o máximo respeito tanto pelos princípios islâmicos quanto pelos democráticos. É hora de nos alegrarmos e de festejar. Rashid desligou o rádio. Então, isso é bom ou ruim? Indagou Mariam. Ao que parece, ruim para os ricos, respondeu Rashid. Talvez nem tanto para nós. Mariam logo pensou em Jalil. Será que os comunistas iam persegui-lo? Será que o prenderiam? Prenderiam seus filhos? Tomariam seus negócios e suas propriedades? Está quente? Perguntou Rashid, fitando o arroz. Servi direto da panela. Ele resmungou e pediu que ela lhe passasse o prato. Mais abaixo, na mesma rua, quando a noite se iluminou com súbitos clarões vermelhos e amarelos, uma Fariba exausta se ergueu apoiada nos cotovelos. Ela tinha o cabelo encharcado de suor e gotículas bordejavam seu lábio superior. Ao seu lado, uma parteira idosa, Vajima, observava o marido e os filhos de Fariba que passavam o recém-nascido de mão em mão. Estavam encantados com o cabelo claro do bebê, suas faces rosadas e franzidas, a boquinha vermelha e os olhos de um verde jade se movendo por detrás das pálpebras inchadas. Todos se entreolhavam sorrindo ao ouvir sua voz pela primeira vez, um grito que a princípio mais parecia o miado de um gato e que se transformou num berro forte e saudável. Nor disse que os olhos do bebê pareciam pedras preciosas. Arhimed, que era o mais religioso da família, recitou o azan ao ouvido da irmãzinha e soprou 3 vezes em seu rosto.
Laila, não é? Perguntou Hakim, embalando a filha. É, Laila, disse Fariba, com um sorriso cansado. Beleza da noite. É perfeito. Rashid fez um bolinho de arroz com a mão, botou aquilo na boca, mastigou e mastigou. Depois, com uma careta, cuspiu tudo no sofá. O que houve? Perguntou Mariam, odiando o tom de lamento da própria voz. Podia sentir sua pulsação se acelerando, sua pele se contraindo. O que houve? Repetiu ele com um miado. O que houve? Repetiu ele como um miado, imitando-a. O que houve? O que você fez besteira novamente. O que houve é que você fez besteira novamente. Mas deixei ferver por mais 5 minutos que o habitual. Isso é uma mentira deslavada. Juro. Rashid sacudiu o resto de comida das mãos e afastou o prato, derrubando molho e arroz na sofá. Mariam ouviu-se levantar como uma bala, sair da casa batendo a porta. Ajoelhou-se no chão e tentou catar os grãos de arroz para botá-los de volta no prato, mas suas mãos tremiam tanto que precisou esperar que o tremor melhorasse. O medo lhe apertava o peito. Tentou respirar fundo algumas vezes. Viu o seu rosto pálido refletido na vidraça e desviou os olhos. Depois, ouviu a porta da frente se abrindo e Rashid voltando para a sala. Levante daí, disse ele. Levante e venha cá. Então ele agarrou sua mão, abriu-a e depositou ali um punhado de pedrinhas. Ponha isso na sua boca. O quê? Ponha isso na sua boca. Pare, Rashid, e eu... Com aquelas mãos vigorosas, ele agarrou seu rosto. Meteu 2 dedos em sua boca, obrigando-a a abri-la, e enfiou ali aquelas pedrinhas duras e frias. Mariam tentou lutar contra aquilo, mas ele continuou a enfiar as pedrinhas em sua boca, com o lábio superior erguido num sorriso de desdém. Agora mastigue, disse ele. Com a boca cheia de pedras e terra, Mariam tentou balbuciar uma súplica. As lágrimas lhe escorriam pelo canto dos olhos. Mastigue, berrou ele, e aquele hálito de cigarro atingiu em cheio seu rosto. E ela mastigou. Lá no fundo de sua boca, alguma coisa estalou. Ótimo, disse Rashid. Suas mandíbulas tremiam. Agora você sabe o gosto do arroz que faz. Agora você sabe o que tem me dado nesse casamento. Comida ruim e nada mais. E foi embora, deixando Mariam cuspindo pedras, sangue e pedaços de 2 molares quebrados. É isso, gente. Terminamos agora até o final do capítulo 15. E semana que vem tem mais. A história tá ficando muito boa, hein? Interessante. E não percam, vamos continuar lendo juntos até a gente terminar esse livro. Bem interessante mesmo a história. Gostaria de lembrar vocês novamente para se inscreverem no canal da Fundação Cultural, para vocês não perderem nenhum vídeo. As lives estão ficando gravadas no canal, tá bom? Além do projeto Momento Leitura, no canal da Fundação Cultural e nas redes sociais, Facebook e Instagram, vocês ficam atualizados de tudo que tem acontecido na cultura aqui em Casimiro de Abreu, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!